né? Então vamos abrir a palavra lá em 2 Crônicas, capítulo 29, do 25 ao 36. 2 Crônicas 29, do 25 ao 36. Então a palavra de Deus, ela diz assim: o rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi de Gate, vidente do rei e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificasse o holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outro sacerdote se consagrasse, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos como a gordura da oferta de comunhão e as ofertas derramadas, que ocupavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Então, eu não sei como que está a sua vida. A gente vive dias de correria, a gente vive em muitas distrações, muitas vozes, todo o tempo, e tudo exige a nossa atenção. O trabalho, as redes sociais, são pressões por todo lado. E facilmente a gente esquece o essencial, que é o lugar da adoração a Deus. A gente corre muito, a gente está sempre muito agitado. E às vezes nós percebemos que algo está de errado. Eu não sei você, mas eu consigo perceber que às vezes estamos vivendo no automático, longe da presença de Deus. Às vezes a gente vem para a igreja e tudo, mas assim, aquele louvor já é automático. Você nem pensa naquilo que você veio fazer, no culto que você está oferecendo. Eu não sei se você já sentiu que a sua luz espiritual está apagada. Alguém que se identifica? Que algo se perdeu no caminho, que não é mais como antes, não é mais quando você estava lá no primeiro amor, quando você se converteu. Talvez as portas do seu coração estejam fechadas para aquilo que Deus quer fazer. Talvez as luzes estejam aí apagadas, né? Aquele fogo não está queimando mais. E eu queria trazer essa palavra para te lembrar que hoje é tempo de restauração da adoração. Deus, Ele quer reabrir essas portas, Ele quer acender as lâmpadas da comunhão com Ele. E esse texto aqui de 2 Crônicas, ele fala do reinado de Ezequias, e Ezequias, ele fez isso, né, na prática, em relação ao templo. Então a gente vai caminhar um pouquinho aqui para conseguir entender o que realmente estava acontecendo ali.
Então aqui Ezequias, ele foi um rei que assumiu o trono com 25 anos. E ele fez aquilo que o Senhor aprova, né? Ele foi comparado com o rei Davi. Então, ele pegou o reino numa decadência total. O rei anterior tinha sido o pai dele, que foi o rei Acás. Então, vamos lá para o capítulo 28, aí no mesmo texto, no 24 e 25. Só para a gente conseguir entender um pouquinho do contexto histórico aqui. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e retirou de lá. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifício a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então aqui a gente vê que ele foi um dos piores reis de Judá. Ele fez o que o Senhor reprova, ele promoveu a idolatria, adoração a outros deuses. O povo já estava no nível de adoração que queimavam seus próprios filhos em sacrifício. Então a situação era de decadência total. E Deus se irou com ele, Deus mandou o rei da Síria para oprimir mesmo, né? E mesmo diante dessas dificuldades, o rei Acás se tornou mais infiel ainda. Então era uma situação de infidelidade, de idolatria, e eles estavam fazendo o que Deus reprova, e abandonaram, viraram as costas para o Deus da sua habitação, eles fecharam as portas e apagaram as lâmpadas. Então essa era a situação, Deus não era mais adorado, não era mais o centro daquela nação. E aconteceu essa quebra de aliança. E as primeiras atitudes e providência do rei, que diz lá no 29:1, Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Aí, aqui no 3, diz, no primeiro mês e no primeiro ano do seu reinado, ou seja, ele se preocupou primeiramente com a parte espiritual do povo, o nível espiritual que ele tinha esse entendimento, mesmo tendo um pai terrível, né? O exemplo que ele teve foi horrível, mas ele tinha um temor a Deus. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, não, mas não pode culpar a geração passada, né? Ah, mas meu pai foi assim, meu pai fez assim, por isso que eu sou assim. Não. A gente vê aqui completamente o oposto. E ele se preocupou em fazer essa restauração do povo, em promover essa reforma, essa restauração ao culto verdadeiro. Ou seja, ele tinha várias preocupações, né? Um rei tem várias demandas, mas ele pensou na parte espiritual, que precisava de conserto. Então ele convocou os sacerdotes, os levitas, para se consagrarem e tirar tudo que é impuro. Aí no 29, 4 e 5, convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse, escutem-me, levitas, consagrem-se agora. Consagrem o templo do Senhor, Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Então ele chamou essa responsabilidade primeiro para a liderança, que existia essa necessidade de conserto, de reparo, de restauração, de limpeza. E eles fizeram essa consagração do templo que durou mais ou menos 8 dias e no total, assim, o estado do templo estava terrível, mas no total foram 16 dias. Então, por que eu estou colocando essa parte do contexto histórico? Para a gente entender que era lá que se adorava a Deus. Era no templo que existia a verdadeira adoração, tinham os sacrifícios, tinham os levitas, os sacerdotes, os instrumentos, a música. Mas hoje é diferente. Hoje a gente não precisa mais de tudo aquilo, mas a adoração ela permanece. E eu queria trazer aqui um pouquinho da palavra adoração. No hebraico ela quer dizer avodá, que significa servir,
serviço, trabalhar. Uma dos significados. A outra é chaká. E no grego é proskuneo, que significa a mesma coisa de prostrar-se. De estar prostrado, de render-se totalmente. Esse é o significado da palavra adoração. E toda vez que existe alguém ajoelhado, com o rosto no chão, a frase que eles usam é essa: ele está lá adorando. Ele está adorando, né? Então, é muito claro isso lá para o judeu, isso, né? Adoração é mais do que um ato externo, é uma entrega profunda e espiritual. Adoração não é algo que você vem para o culto, vou adorar. Mas a adoração é no seu dia a dia, é um estilo de vida. E o pastor Hernandes Dias Lopes, eu ouvi uma pregação dele, ele falou que a principal missão da igreja é a adoração. Porque a gente prega a palavra, leva a palavra para que as pessoas adorem a Deus, ao único Deus, ao verdadeiro Deus, né? Então, Ele é o dono da obra. Então, não adianta a gente fazer, trabalhar, e se a gente não reconhece Ele como Deus, né? E o primeiro ponto da minha palavra aqui é que adoração é reconhecimento de quem Deus é. Então, quem é Deus para você? Você tem esse entendimento claro, assim, do Deus que você adora? Quem você adora? Das qualidades que Ele tem, do caráter, quem Ele é? Você já experimentou? A gente só adora quem a gente conhece. Se você não conhece, você não tem intimidade. Não tem como ter intimidade com alguém que você não conhece. Então, quando a gente reconhece essa verdade de quem Deus é, que Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Quando a gente reconhece essa verdade, a nossa adoração muda. E talvez a gente não conheça Deus como Ele é, e sempre tem a gente sempre tem algo para descobrir, para experimentar de Deus. Então, adoração, primeiro, é reconhecimento de quem Deus é. Adoração, ela é purificação. A gente vê aqui no texto que estava tudo sujo. O templo estava imundo, o templo estava com as portas fechadas, o templo estava sendo profanado. E como é que está o templo aqui hoje? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Será que existe essa necessidade de limpeza? Porque assim, o ser humano, ele tem Deus criou para ele ser um adorador. Então, todo ser humano, ele adora alguma coisa. Ou ele adora um animal, ou ele adora uma estátua, ele adora o dinheiro, ou ele adora as pessoas, adora, sei lá, os negócios. Mas sempre, você pode ver, todo ser humano, ele nasceu para adorar. Então, quando as pessoas falam, mas esse Deus aí fica só querendo ser adorado, sendo elogiado, não é para o bem dele, é para o nosso próprio bem. Uma coisa que eu cheguei à conclusão: quando eu adoro, eu me aproximo dele, eu reconheço quem ele é e eu fico mais parecida com ele. E como é que está o meu coração? Deus é um Deus que vê. Lá no Salmo 33, 13 a 15, se você quiser você pode abrir lá, que diz assim, que Deus dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Então não tem como a gente esconder nada de Deus. Não tem como você enganar as pessoas. Enganar as pessoas até se engana, né? Até a gente pode fingir que está lá, né? Que está fazendo as coisas direitinho, mas Deus, ele conhece o coração. E a adoração diz respeito ao coração também. Então, como é que está o teu coração? E, gente, eu falo isso a começar em mim. A gente precisa fazer essa reflexão diariamente. Quais são as intenções do meu coração? Como é que está? Como é que eu tenho vivido? Como é que eu tenho sido na minha casa, no meu trabalho? Como eu tenho
adorado a Deus no dia a dia. E Ezequias, ele fez todo esse ritual conforme as leis de Deus. Retiraram tudo que era impuro, levaram embora todo o lixo, a idolatria foi removida, o altar foi restaurado, os levitas devolveram ao templo os instrumentos de culto, que até os instrumentos foram tirados, para adoração ao grande eu sou, aquele que pudesse recomeçar. Então aconteceu uma purificação do interior, uma varredura. Eu lembro que quando eu me converti, a gente no grupo de jovens lá, né, a minha igreja era bem pequena, assim, estava começando também, e a gente tinha uma semana de consagração. A gente sempre fazia isso, né, de jejum e oração e de fazer essa limpeza mesmo, de sondar, ver se há algum caminho mal em mim, né, e o que eu estou fazendo, será que está agradando a Deus? Será que eu estou, né, sendo fiel a Ele? Então, isso me trouxe a memória também, né? Porque hoje nós somos a casa de Deus. A gente esquece disso, gente, muito fácil. Porque Ele habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Lá em 2 Pedro 2,5... Deixa eu abrir aqui, 2 Pedro 2,5. Diz assim: e vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o nosso corpo é santuário de Deus. Então, como é que está o seu corpo? Como é que você tem cuidado do seu corpo? E eu digo não só na parte física, né, mas no seu interior. Como você tem... Porque você é santuário de Deus, santuário do Espírito Santo. E nós oferecemos o nosso corpo. Hoje o sacrifício é o nosso corpo. Lá em 1 Coríntios 6,19, vamos lá para 1 Coríntios. Gente, vocês são tão quietinhos assim. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, o sacrifício já foi pago por Jesus. Então, por isso nós somos hoje o templo do Espírito Santo. O terceiro ponto é que a adoração é sacrifício. A gente pode ver aqui no texto que eles levaram sacrifício. E isso é como serviço, né? É uma entrega, é uma rendição dedicada e espontânea. Por isso que a oferta, quando a sua oferta, tanto a gente fala, aquilo que você dá para Deus é uma atitude de adoração. E no domingo passado o Luiz falou isso sobre a questão da oferta. Então, por isso que não pode ser um peso, mas você tem que fazer de coração, né? Por isso que assim, dê de coração. Se você não está com o seu coração, não está à vontade para fazer isso, então não dê, porque não vai ser adoração. Então, quando a gente começa a pensar nisso, que a adoração é também você trazer a oferta, e a oferta que eu digo não é só no sentido financeiro, mas a sua oferta de serviço, a sua oferta de trabalho na igreja, tudo aquilo que você faz, eu falo isso lá em casa, né? Tem que ser de coração, senão é melhor você não fazer, porque não vai ser adoração. Então, eu quero adorar, uma coisa que eu tenho pedido, Senhor, eu quero te adorar, fazendo aquilo que o Senhor me pede, né? Independente do que seja. E a gente viu aqui nessa parte, aqui no versículo 34 e 35, que a comunidade ela ofertou de maneira generosa. E os sacerdotes lá estavam precisando de ajuda e os levitas se colocaram à disposição.
Às vezes não é o meu ministério, não é, ai não, isso aqui eu não faço, eu só faço aquilo. Mas às vezes o irmãozinho está lá no outro ministério precisando de ajuda e você, não, hoje eu não vou fazer, hoje eu vou ficar aqui quieto no meu canto. Então, eu queria só te lembrar que a adoração também é serviço. A adoração é serviço naquilo que precisa, né? Que aqui os levitas já tinham feito a parte deles, mas eles estavam, os sacerdotes precisavam da ajuda, né? Então que a gente possa ter esse coração também e lembrar que a adoração é sacrifício. O sacrifício e a quantidade de animais simbolizava a oferta pelo pecado. Assim as coisas seriam corrigidas. Veio o arrependimento do povo, que era evidente pelas ofertas. Então essas ofertas que foram dedicadas e eram bastante oferta, foi por causa da consciência do pecado. Eles tiveram uma conscientização do pecado, de como a nação estava. E naquela época, os sacrifícios eram uma forma temporária de restaurar o relacionamento com Deus. Então, se você tinha um pecado, você tinha que ter lá um animal, sacrificar para que o seu pecado fosse perdoado. E hoje nós temos Jesus Cristo, Ele veio e pagou o preço, Ele veio como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então hoje eu não preciso mais sacrificar nenhum animal, eu tenho livre acesso. Então assim, eu não preciso mais ter uma restauração de relacionamento com Deus temporária. Mas eu preciso vigiar o meu coração, eu preciso entender, será que eu estou, que eu estou desvalorizando esse sacrifício? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Porque bênçãos celestiais, elas vêm com o resultado do perdão dos pecados. E uma coisa que eu queria falar, que os pecados, eles precisam ser confessados, eles precisam ser nomeados e chegar diante de Deus. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho falado mal do meu irmão, eu não tenho te agradado, eu tenho pecado com os meus olhos, eu tenho pecado com minha língua. Então, a gente precisa confessar pecado. A gente tem, às vezes, essa mania assim de não, uma coisa que assim, a Igreja Católica tem muito isso, de você ir lá se confessar com o padre, E às vezes a gente não faz isso com Deus, assim. Nós temos o Deus vivo, nós temos livre acesso e nós não confessamos. E às vezes a gente vem adorar de qualquer jeito. Como é que está a vida? Às vezes está tudo sujo lá. Então, essa limpeza precisa ser feita também. Então, a adoração é sacrifício da sua vida. O quarto ponto é que a adoração ela é individual, mas ela também é coletiva, ela é comunitária. Ela deve ser racional e consciente. Às vezes eu converso com o Samuel, da gente precisa entender aquilo que a gente está cantando, a forma como a gente está adorando, as palavras que a gente está lendo, porque não é uma coisa mecânica, não é algo assim, Senhor nosso Deus, abençoa, não sei o quê, aquela oração gravada, aquela coisa, mas tem que ser algo criativo, inteligente, que venha do nosso coração. Quando Deus falou assim, adorem em espírito e em verdade, verdade é consciente, é razão, é você entender o que você está fazendo. Por isso que as músicas, eu lembro que eu tinha uma professora de canto e ela falava assim, eu só canto aquilo que é uma verdade para mim. Então você não pode cantar aquilo que não é uma verdade para você e também não pode deixar o Deus dará. Assim, por isso que às vezes a gente está cantando, Ele é santo, glória a Deus, Ele é o vivo caminho, Ele é o Deus poderoso. Então a adoração, ela é individual e ela diz respeito também aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Ninguém aqui vai torcer para o time de futebol e ele faz um gol e você lá, não, aqui no meu coração estou comemorando. Você faz isso tudo? Não faz, Ninguém aqui quando está assistindo um filme lá e assim, algo muito emocionante, muito tocante, você se emociona, às vezes você chora. E diante de Deus, gente, como que a gente tem expressado as nossas emoções para Ele? A adoração é expressar as emoções.
Não tem como você dizer, não, mas aqui no meu coração eu estou adorando, mas que Deus é esse que você adora, que você não se empolga com Ele, que você não se emociona, que você não se quebranta, que você não se prostra diante dEle. Se a adoração é prostração, como que a gente tem agido? No texto ali a gente vê que houve a participação e a unidade de todos, independente da função. Havia cooperação e entusiasmo de todo o povo. Ezequias temia a Deus e desejava uma nação pura para iniciar uma nova fase na história da nação. A música, os sacrifícios eram momentos solenes, de muita alegria e júbilo. O toque das trombetas convocavam o povo para adoração. Ao mesmo tempo que o sacrifício é iniciado, a música começa e o texto diz... Esse aqui é bem interessante ali no versículo 28. Toda a congregação se prostra em adoração. Toda a congregação, não eram alguns, não eram só a liderança, mas diz que todo o povo se prostrou. E todos durante a música. Então, por isso que o momento do louvor, da adoração, é um momento solene, é um momento onde... Deus se manifesta, a presença dele chega no lugar. Então diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Lá no Salmo 22:3, que acontece a manifestação da sua presença em um ambiente de adoração. E quando todos estão adorando, todos estão num só coração, num só espírito, existe uma conexão, existe uma ligação, né, com Deus. E a gente vê de coisas tremendas que Deus faz no momento de adoração. A gente tem o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam, não importa o lugar, o tempo ou como, mas importa o coração. Eles adoraram e as cadeias foram quebradas e os presos foram soltos. Então coisas maravilhosas acontecem através da adoração. Então vamos lá, ver se vocês estão ligados. Qual é o primeiro? A adoração é? Reconhecimento. O José está sabendo. Reconhecimento. Segundo, adoração é? Purificação. Purificação. Terceira, adoração é? Sacrifício e serviço. E o último, adoração é? Individual e coletivo. Amém. E eu queria, não vou me alongar muito, né? Mas eu queria trazer uma conclusão, uma aplicação de que nós vemos aqui que o culto foi restabelecido no templo. Ezequias e todo o povo se alegrou diante do Senhor com tudo que Deus havia feito. E no final isso me chamou muita atenção, que Deus fez em pouco tempo. Por que Deus fez em pouco tempo? Por causa da disposição do coração deles. Eles realmente reconheceram seu pecado, eles se arrependeram. E uma coisa também interessante que eu percebi, que não houve ninguém contrário à liderança. Estava todo mundo junto, estava todo mundo unido. E vamos restaurar, vamos limpar, vamos voltar a fazer os cultos, vamos se arrepender, vamos trazer as ofertas, vamos trazer Deus para o centro. Então a verdadeira adoração ela começa com o reconhecimento de quem Deus é, com essa limpeza e a remoção dos ídolos. Quais são os ídolos que têm tomado o seu coração? O que tem tomado o teu coração? O que tem vindo primeiro na sua vida, antes de Deus? Então isso é algo para a gente fazer uma reflexão depois e pensar. Como é que está o seu quebrantamento diante de Deus, seu arrependimento? Você tem feito essa limpeza? Esse autoexame de se avaliar e pensar, Deus, tem pecado algum que eu não confessei ainda, que eu estou fazendo, que eu não estou nem percebendo, que eu estou desagradando o teu nome? A adoração, ela é sacrifício, é renovação de aliança, é uma consagração ao verdadeiro Deus. Ela é tanto individual quanto coletiva, ela envolve uma entrega total, comunhão, intimidade e rendição. Não tem como você dizer que você adora se você não se rende, se você não se expressa.
ela responde a um coração contrito e quebrantado. A palavra diz que Deus não resiste. Por isso que Davi, a gente vê lá, mas Davi fez tanta coisa errada lá, aprontou e tal, e diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele era bonzinho, porque ele não tinha pecado, mas porque ele se quebrantava diante de Deus. Ele confessava os seus pecados, ele se arrependia e ele voltava ao altar da adoração. Deus quer as nossas emoções, gente. Uma coisa que eu quero bater muito na tecla, adorando com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, expressando o seu amor por esse Deus. Às vezes eu faço essa oração: Senhor, não me deixe esquecer dos teus feitos, não me deixe esquecer das coisas que o Senhor já fez. Eu lembro quando eu estava com a Ruth lá internada com 15 dias, né? Eu tava e fiquei junto com ela, e assim, quando você vê um filho, né? Quando o seu filho assim está numa situação difícil, e assim, a Ruth podia morrer, e eu pensava assim: Deus, para que o Senhor me deu, se o Senhor vai levar? E na hora assim, Deus falou assim: quem veio antes na tua vida? Então não é pela situação que você adora, né? Mas é por quem Ele é. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu lembro que naquele dia eu entreguei assim: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é maior e o Senhor tem que ser o primeiro na minha vida, né? Sempre quando eu começava a colocar ou pessoas ou coisas no lugar, Deus sempre me chama a atenção. Então os ídolos, eles entram facilmente. Às vezes a gente pode idolatrar um filho, um marido, uma esposa, um trabalho, um dinheiro. Então que a gente possa vigiar o nosso coração nesse sentido. Adoração deve ser interior e exterior. Significa se prostrar. O diabo sabe dessas coisas e como funcionam nas regiões celestiais. Ele era de lá, né? Então vamos abrir, acho bem interessante isso aqui, Mateus 4:8. Mateus 4:8. Ele sabe o que é adoração e como que tem que adorar. Mateus 4:8 diz o seguinte: depois o diabo o levou, isso aqui quando ele leva Jesus para ser tentado. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, adoração é prestar culto a Deus. E a adoração é se prostrar no seu interior, no seu exterior. Lá em Apocalipse 7:11, só para a gente saber que existe adoração no céu o tempo todo, 7, 11 e 12. Que diz assim: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força sejam ao trono para todos sempre. Amém. Hoje nós somos o templo da habitação de Deus. Romanos 12:1. Estou fazendo vocês passearem aí na Bíblia um pouquinho. Romanos 12:1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto racional. Você se oferecer como um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Então, como você tem oferecido o seu corpo para Deus? Como está o seu corpo, que é santuário de Deus? Como está esse templo? Queria deixar essa pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? Lá no dia a dia. Não estou dizendo só aqui na igreja, porque na igreja a gente pode fazer uma representação, né? A gente pode levantar a mão mecanicamente, a gente pode se prostrar,
Como está a sua adoração pessoal ao único e verdadeiro Deus no dia a dia, lá no seu trabalho, na sua família? Como tem sido o culto que você tem oferecido a Deus aqui? Você vem com o coração, eu tenho que ir porque meu pai quer que eu vá, ou tem que ir porque a minha esposa vai, eu tenho que ir porque eu estou na escala. Como você vem para cá? Então, assim, eu creio que Deus está nos chamando para profundidade na adoração. E a gente precisa ter essa consciência muito, muito clara para não pecar contra Ele. Então ninguém está obrigado, ninguém é forçado a seguir a Deus. Ele não força ninguém. E a adoração não é porque Ele quer ser adorado, é porque Ele sabe que a gente precisa. Quanto mais a gente adora, mais a gente fica parecido com Ele. Nós somos seres adoradores, nascemos para adorar. E a pergunta não é se você é um adorador, mas como você está adorando. E aí eu lembrei de Jonas, né? Que falou, quando perguntaram quem é você, ele falou: eu sou hebreu, sou adorador do Senhor dos céus, que fez o mar e a terra. Aí ele falou: eu sou um adorador. Mas estava fazendo tudo, o procedimento dele era todo o contrário. Mas ele estava: não, eu sou adorador. E às vezes a gente pode dizer isso também: não, eu sou adorador, mas aí eu falo mal do irmão, eu não ajudo no que precisa, eu sou o semeador de contenda, eu sou aquele que faz tudo errado. Mas eu estou lá dizendo: eu sou adorador. Isso me veio assim com muito temor no coração. Eu falei: Deus, eu não quero viver de forma mecânica. Eu não quero estar na igreja por estar, mas eu quero viver em novidade de vida. E como que a gente conhece um verdadeiro adorador, né? Às vezes você pode, Érica, mas como é que eu vou saber se eu estou adorando de verdade? E a resposta é pelo resultado. Se você está sendo mais parecido com o Deus que você adora, se você está mais limpo, se você está mais parecido com Jesus, não é nem você que vai ver, mas o resultado, as pessoas vão perceber isso, né? Nós vamos nos tornando igual ao que adoramos. E se a gente adora pessoas, se a gente adora o dinheiro, se a gente adora o trabalho, a gente vai se tornando parecido, vai sendo tudo amoldado. E eu quero assim chamar muito a atenção a respeito disso, porque nós somos seres adoradores. Todo ser humano adora alguma coisa. E Deus nos criou para adorar. E que a gente sonde o nosso coração: a quem que eu estou adorando? Quem realmente que eu estou adorando? E assim como Ezequias, ele restaurou o culto. O povo se alegrou, se rendeu à adoração. Então Deus está nos chamando hoje para uma restauração da adoração. Eu queria assim que essa palavra ficasse bem, bem forte no teu coração. Senhor, sonda o meu coração, me ajuda a fazer essa limpeza dentro de mim, me ajuda a reconhecer quem o Senhor é. E uma coisa também que essa palavra me fez lembrar foi uma amiga minha. Ela teve um sonho comigo em 2006. Ela era missionária também na época. E não foi nem eu, foi ela mesma que sonhou isso. E esse sonho, assim, eu escrevi. E agora, quando eu estava preparando essa pregação, eu me lembrei dele, né? Então, e eu sei que Deus, ele tem algo assim muito, muito profundo com a minha vida, no sentido de adoração. E esse sonho para mim foi uma confirmação daquilo que Deus me chamou para fazer. E a adoração, ela vai permanecer. Tudo vai passar, tudo vai acabar. Mas a adoração, ela está lá no céu. E quando Jesus voltar, ela vai permanecer. Então, esse sonho diz o seguinte: a Ana sonhou que eu estava numa sala grande, limpa, uma sala sem bactérias, desinfetada, como uma sala de cirurgia. Tinha um telão alto e largo ligado.
mas não passava nenhuma imagem. E eu chorando muito, ajoelhada, prostrada, e só exaltando a majestade de Deus. E agradecendo por quem Ele é. E pelo que Ele fez na minha vida. Eu dizia: Deus, Tu és bom, eu te amo, eu te adoro. Logo em seguida aparecia um altar de prata. Aí nesse momento a porta fechada e só havia eu na sala. Quando o altar apareceu, eu só chorava e havia silêncio. Eu me prostrava e ficava tipo uma muçulmana, levantando e abaixando a cabeça e só fazia orações de gratidão e exaltação. E fiquei ali sozinha mais ou menos umas 5 horas. O ambiente estava todo tomado por reverência, intimidade e santidade. Era como se toda a sala estivesse envolvida pela presença de Deus. O ambiente estava tomado de santidade. Uma observação é que a prata, o altar de prata que apareceu no sonho, pode representar um chamado à adoração pura, a consagração profunda e a restauração de um relacionamento íntimo com Deus, fundamentado na redenção e na pureza espiritual.